Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 17 e o versículo de número 18. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, e disse que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto. Cantando no campo da dor. Cantando no campo da dor. A igreja precisa aprender a chorar. Eu vou mexer com você nessa mensagem. O capítulo 1 de 2 Samuel é um dos textos mais paradoxais das Escrituras, porque Davi recebe a notícia da morte de Saul, o homem que ele perseguiu por 8 anos, com 21 tentativas de homicídio. O homem que o perseguiu, humilhou, tentou matá-lo inúmeras vezes, como eu disse, e ao invés de celebrar, ele chora. A lógica humana esperaria festa, o espírito do reino produz lamento. O texto revela uma dimensão raríssima da maturidade espiritual do amado de Deus chamado Davi. A capacidade de não transformar a queda do outro em combustível para o ego. Porque tem gente que festeja a queda do outro, festeja a derrota do outro, se alegra quando sabe que a igreja do outro não levou muitos para o batismo nas águas. Festeja quando sabe que a igreja do outro tinha 500 membros e agora só tem 100. Davi compõe um cântico funerário chamado O Arco. Não era apenas uma poesia, era uma liturgia nacional de memória. Ele manda ensinar Judá a cantar a dor. A igreja moderna aprendeu a celebrar vitórias, mas desaprendeu a processar perdas. Temos púlpitos para conquistas, mas poucos altares para lágrimas. Os antigos viam nesse texto uma revelação da alma de Cristo. Orígenes dizia que Davi chorando Saul é a imagem do Messias chorando Jerusalém. Ambrósio afirmava que o homem espiritual não celebra a destruição nem do seu perseguidor. Crisóstomo dizia que o coração transformado por Deus perde o prazer na vingança. Aqui existe uma verdade profunda. Quem é governado pelo Espírito Santo não dança sobre cadáveres ministeriais. Vocês estão entendendo agora ou não? O texto diz assim, e lamentou Davi. O verbo hebraico usado aqui carrega a ideia de cantar gemendo, sofrer em alta voz, transformador em memória coletiva. Davi não reprime a dor, ele santifica a dor. A modernidade espiritual criou pessoas que escondem feridas através de performance religiosa. Mas Davi nos ensina a dores que precisam virar canção para não virar veneno. Você está começando a me entender? Tem alguém me ouvindo aí? O texto diz, se lamentou Davi a Saul e a Jonatas. Observe algo raríssimo. Davi coloca Saul e Jonatas juntos no lamento. Ele não separa o amigo amado do homem que o perseguiu. Isso revela um coração livre de amargura. O homem que Deus cura deixa de organizar memórias para alimentar ódio. O homem que Deus cura deixa de organizar memórias para alimentar ódio. A maioria das pessoas selecionam memórias para justificar ressentimentos. Davi não. Davi não. Ele começa a alimentar o ódio que foi produzido por Saul em memórias. Olha que coisa interessante. Ele diz, ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Aqui está um dos mistérios mais profundos do texto. O arco provavelmente era o nome do cântico, para você que não sabe.
mas também símbolo de guerra e preparação. Davi transforma a tragédia em treinamento. A morte de Saul deveria ensinar Judá. A igreja moderna sofre, mas não aprende. Chora, mas não amadurece. Perde, mas não cresce. Davi entende há dores que se tornam escolas espirituais. Deixa eu te dar aqui algumas lições raríssimas, vastíssimas de se ouvir. Primeiro, o homem espiritual não celebra quedas humanas, mesmo quando elas o favorecem. Davi estava mais próximo do trono depois da morte de Saul, mas ele chora. Isso destrói a cultura da competição ministerial. Hoje muitos crescem com a queda dos outros, prosperam com escândalo, alimentam-se da ruína alheia. Davi nos ensina que o reino não avança pela destruição de pessoas. A alma santa sofre até pela queda daquele que lhe feriu. A maturidade espiritual aparece quando você não precisa da queda de ninguém para cumprir seu propósito, para cumprir a missão que Deus lhe deu, para cumprir a vocação que Deus te vocacionou. A segunda lição que temos aqui. Existe uma pedagogia divina escondida nas perdas coletivas. O texto diz: ensinassem aos filhos de Judá. Davi transforma a luta em ensino nacional. A dor virou currículo espiritual. A igreja moderna desperdiça sofrimentos porque sofre sem reflexão, chora sem discernimento, perde sem aprendizado. Mas no reino, guerras ensinam, perdas moldam. Crises revelam estruturas invisíveis. Os pais antigos diziam que Deus usa calamidades para ensinar aquilo que prosperidades escondem. Há lições que só aparecem no campo funerário, no campo da dor, no campo da morte, no campo da perda. Terceiro, o coração curado não precisa reescrever a história para parecer inocente. Davi poderia ter feito um discurso político. Saul era terrível, finalmente acabou. Agora Deus me exaltou. Mas ele honra Saul publicamente. Isso aqui é raríssimo. Ele não nega os erros de Saul, mas se recusa a reduzir Saul aos seus erros. A igreja moderna tem um hábito de resumir pessoas às suas falhas finais. Davi nos mostra: quem anda com Deus aprende a enxergar pessoas além dos seus colapsos, além dos seus erros, além de suas falhas, além dos seus caos. A misericórdia vê ruínas sem perder a memória da dignidade. Aprenda isso, rapaz, em nome de Jesus. 4. Uma geração morre, a quarta lição, quando perde a capacidade de lamentar. Davi manda ensinar o cântico. Por quê? Porque uma nação que não lamenta corretamente endurece espiritualmente. Hoje existe entretenimento sem quebrantamento, culto sem lágrima, plataforma sem arrependimento, mas nas escrituras o lamento era sagrado. Jerônimo chegou até a dizer: as lágrimas dos santos são sacramentos invisíveis da alma. A ausência de lágrimas revela superficialidade espiritual, orgulho oculto, endurecimento interior. A igreja cheias de barulho, mas vazias de compaixão, de lágrimas, de misericórdia, de complacência, de benevolência e de bondade. E a quinta e última lição que temos aqui. Deus transforma cicatrizes em instrumento de formação para futuras gerações. O texto fala o uso do arco. O arco fala de precisão, tensão, direção, guerra. Davi entende: a dor de hoje será arma para amanhã. As feridas que não mataram, Davi agora treinariam Judá. Que revelação profunda. Aquilo que quase destruiu você pode se tornar treinamento para outros. A igreja moderna tenta esconder cicatrizes, mas Deus gosta de transformar cicatrizes em mapas de sobrevivência espiritual. As feridas vencidas tornam-se bocas pelas quais Deus fala. Samuel 1, 17, 18 revela uma geração que ainda sabia honrar, lamentar, aprender, transformar a dor em sabedoria. Davi não apenas chorou, ele discipulou uma nação através da dor. A igreja moderna precisa reaprender a lamentar sem murmuração, a sofrer sem amargura, a vencer sem arrogância e a crescer sem celebrar a queda de seu ninguém. Porque existem dores que não vêm para destruir, vêm para ensinar, ajudar a usar o arco. E aí, você sabe usar o arco? Deus te abençoe e aprenda com isso, pastor.